Jesus esteja sobre todos nós. Alguém está debaixo da paz de Cristo aqui esta noite? A paz que excede todo o entendimento. É essa paz que nos guarda e que nos livra e que nos abençoa. Você viu o jornal da Catedral News aí? Muito bem, arrasaram as repórteres, não é? As âncoras. Muito bem. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 6. Evangelho que escreveu São João, o capítulo 6. E mantenha a sua Bíblia aberta. A mensagem, ela é expositiva, narrativa. Eu quero que você acompanhe e eu quero aproveitar o máximo desse texto, e eu vou falar sobre provisão sobrenatural. Amém ou não amém? Eu coloquei um tema um pouco diferente, mas falando sobre provisão sobrenatural, e o que Deus tem para nós aqui no capítulo 6 do Evangelho que escreve João. Vamos ler a palavra de Deus juntos, capítulo 6, verso 1. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes e enfermos. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse Jesus a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Eu sei que aqui nessa versão diz: Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes seria ou não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. O verso 8 diz assim, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, verso 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso? Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quantas pessoas? Quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Verso de número 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Pode repetir a parte final desse verso? Para que nada se perca. Vamos juntos? Para que nada se perca. Verso 13, por favor. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. E quantos cestos? 12 cestos. Verso 13. Eles ajuntaram os pedaços e deram
e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus diziam: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém e amém. Eu queria muito que você entendesse essa palavra aqui, da escassez à sobra. Da escassez à sobra. O caminho da provisão sobrenatural. Você pode repetir? Da escassez à sobra. Quando a gente fala sobra, dá a entender que é o que restou, não é? Mas se você colocar a palavra escassez junto, então fica melhor. Da escassez à sobra. Então a gente sai da escassez e vai para o abundante mais, para aquele que superabunda. Ok. Deixa eu perguntar para você. Esse texto é muito conhecido, mas deixa eu perguntar para você, quando você lê esse texto, a primeira coisa que esse texto sugere na mente de muitas pessoas, esse texto está falando de recursos, de finanças. Quantos entendem que esse texto também está falando de recursos de finanças? Deixa eu ver se alguém tem esse entendimento. Sim ou não? Sim ou não? Ok, muito bem. Tá. Então, deixa eu desmistificar um pouco isso, por favor. Veja, por favor, o verso 1. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, também chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. Como que diz aqui? E grande multidão o seguia. Você pode repetir ou ler comigo esse começo do verso 2? Vamos juntos? E uma grande multidão o seguia. Agora, a resposta de por que seguia está aqui. Você pode responder por que seguia? Porque via os sinais. Então você consegue ver, a priori, a motivação desse grupo porque segue a Jesus. Eles seguem a Jesus porque viam muitos milagres acontecer. Agora, olha como esse texto não fala de recursos ou de dinheiro. Olha como esse texto, eu vou dar um versículo para você que vai desmontar a estrutura de você achar, ou de nós acharmos que esse texto está explicitamente falando de dinheiro. Ok? Eu vou te dar um versículo. Vai para o versículo 7, por favor. Vai para o versículo 7. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão. Como é que está na sua versão? Denários. Tem outra versão? O que ele está dizendo? Dinheiro. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses. Aqui já transformou em dinheiro em trabalho. Mesmo que se trabalhássemos vários meses e recebêssemos, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Você consegue entender que esse texto desmistifica no sentido de que não fala de dinheiro? Por quê? Porque esse texto fala o que o dinheiro não consegue resolver. Conseguiu entender? Não. Vamos lá, de novo. Esse texto está falando que dinheiro não seria suficiente. Quer dizer, nem se trabalhássemos vários meses. O problema do texto não é o dinheiro. Tudo bem, pastor, mas se tivesse o dinheiro, não tem lugar para fazer pão. Você não tem um lugar no deserto para fabricar pão. Então o problema do texto não é dinheiro. A partir do momento que eu saio dessa visão de que o texto não está abordando propriamente dinheiro, o que é que eu vou entender? Que esse texto está abordando algumas coisas extremamente pontuais. Tem coisas que o dinheiro não resolve. Não resolve. Tem coisa que o fato de você ter o dinheiro não resolve o problema. E aí esse texto nos dá a resposta. Tem coisas
que só a presença de Jesus pode resolver. Eu posso até ter, mas se Jesus não estiver, pode ser um problema. Eu posso até não ter, mas se Jesus estiver, aí eu vou te dar uma palavra que vai te ajudar. Olha o verso 6. Eu vou subir e descer nos versos, mas a gente vai trilhar por um caminho sonoro, único. O verso 6, você pode ler comigo? Verso 6, 1, 2, 3. Disse-lhes... vamos juntos, que tal? Ou pelo menos vocês juntos, assim vamos lá. Eu estou de costa para o texto, vamos lá. 1, 2, 3. Não dá uma certa raiva? Não, só entre nós aqui. Jesus disse que já sabia o que ia fazer. Ó, Jesus, se o senhor já sabe o que vai fazer, por que o senhor não fala assim? O pessoal, senta todo mundo aí. Ô Felipe, tem um menino aí, ó, que tem um peixinho, que tem um pão. Pega na mão dele, traz para cá, vamos orar, vamos resolver esse negócio aqui. Dá de comer esse povo aqui, tudo embora e tal. Ele já sabe o que fazer. Mas ele quer provocar algo nos discípulos dele. Ele quer provocar algo nos seus seguidores. Então a revelação poderosa de Deus é que o Senhor não trabalha limitado pelos recursos da terra. O que vai fazer eu e você sair da escassez emocional, financeira, espiritual, vocacional, familiar, seja a área que você estiver escasso, árido, seco, o que vai fazer a gente sair dessa área, o que vai fazer a gente sair dessa área, Jesus vai nos ensinar de forma categórica. Verso 2. Olha o verso 2. Uma grande multidão o seguia. Leia comigo. Uma grande multidão o seguia. A fé funciona em todas as áreas. A fé funciona em todas as áreas. A mesma fé que recebe cura é a mesma fé que recebe provisão. Mas você já percebeu que nós somos mais tentados a ter fé para libertação do que para provisão? Eu vou provocar você, até você reagir. Ai, pastor, eu estou com uma dor, o senhor pode orar por mim? E nós oramos e a dor desaparece. Eu tenho fé para que Jesus me cure. Mas a mesma fé eu tenho dificuldades de crer que Ele vai prover. Eu faço uma pergunta, e é uma provocação. Por quê? Aonde é que a fé mudou aqui? A fé é a mesma. A mesma fé que crê por libertação é a fé que crê por um aumento financeiro. Só meia dúzia, está todo mundo abonado aqui, eu vou de novo. A mesma fé que crê que Jesus pode libertar, tirar os demônios da vida de uma pessoa, é a mesma fé que pode te dar uma provisão financeira. Se você não quiser isso, você vai jogando a bênção para o vizinho, aí ele vai só acumulando. A questão muitas vezes não está em Deus, mas em como nós enlatamos Deus e como respondemos ao Senhor. Então, a vontade de Deus inclui, vida abundante. Diga, vida abundante. Pergunto e vocês me ajudem a responder. Respondam o que vocês entenderem que devem responder. O que é vida abundante para vocês? Por favor, me ajudem. O que é vida abundante para vocês? Plenitude. O que mais? Vamos. Eu vou descer. Nada faltando. O que mais? Me ajudem. Pessoal, se eu descer, atrapalha aí o online? Atrapalha muito? Dá para fazer? Quem está aqui na câmera? Dá? Então me persiga.
Obrigado, Luquinhas. Me persegue aqui, câmera. Ok. O que é vida abundante para você? Eu queria provocar você. O que é vida abundante para você? Saúde. O que mais? Ok. Paz. Hã? Ter sobrando. O que mais? Não ter falta de nada. Ok. Paz para vocês é vida abundante? Sim? Quantos dizem sim? Ai, que delícia ter paz, não é? Você consegue ter paz devendo? Ah, ok. Então vamos menos espiritualizar. Vamos. O outro lado também é válido. Hã? Ok. Ai, estou com uma paz e o landlord batendo na sua porta de manhã. Sim ou não? Não, né? Não dá paz? Não dá, ok. Então, eu não vou excluir uma coisa em detrimento da outra. Ah, pastor, eu nem ligo para as dívidas. Ah, é? Isso não é paz. Isso é irresponsabilidade. Isso é outra coisa, não é paz. Ok. Paz não é ter a ausência de dificuldades. Paz é ter a certeza que a mesma fé que me faz viver uma vida em Cristo, confiando nele, crendo nele, levantando cedo e ir trabalhando, crendo nele, o Deus que vai me dando saúde, que vai me dando graça, que vai me dando força, que é um Deus que pode me prosperar em todos os sentidos. Então eu vou te dar base bíblica. Eu acho que esse texto eu não mandei para cima, e se eu não mandei, peço perdão. 3 de João, capítulo 1, verso 2. Olha que coisa interessante. Eu acho que esse texto eu adicionei ele agora na descida. 3 de João, capítulo 1, o verso 2. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz esse texto. Se esse texto não é um textão. Você consegue ler comigo? Vamos lá, juntos? 1, 2, 3. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Vamos ler de novo? Vai que você decora esse versículo. Olha que maravilha você decorar esse versículo. No meio da guerra você lê um versículo desse. Vamos, 1, 2, 3. Amado, desejo que te vá bem. Ok. Você lembra quando Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, eu sou teu escudo e a tua proteção? Lembra disso ou não? Depois Deus falou assim, ó: e o teu galardão será grandíssimo na terra. Corte a promessa pelo meio. Corte pelo meio. Abraão, eu serei teu escudo e a tua proteção. Cortei pelo meio e vou tirar a segunda parte. Você vai ser um miserável bem guardado. Não, eu vou de novo aqui. Você vai ser um pobre, um miserável, mas bem guardadinho, bem protegidinho. Não vai pegar nem gripe, mas não vai ter um dinheirinho para... Será que é isso que Deus tem para mim? Ok, então ele diz: eu vou ser teu escudo, vou ser tua proteção, vírgula, e o teu galardão será na terra sobremodo grande. Então ele está dizendo: eu vou te proteger, eu vou te guardar, mas eu vou também prosperar a sua vida. Agora, olha o que João está dizendo: eu desejo, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A tua alma. Então há um desejo de Deus que a vida do crente experimente saúde, prosperidade, equilíbrio, avanço e crescimento. Agora, ele diz: eu quero que você prospere ao nível e você chegue no mesmo nível como está a tua alma. O que é a alma? O que é a alma? A minha mente. Paulo diz que aquilo que eu devo pensar, que seja esquadrinhado, que seja a mente de Cristo, porque aquilo que penso é isso que sou. Então,
como eu penso, e você pode pegar qualquer livro de autoajuda, vai estar se baseando pela palavra. Nenhum livro de autoajuda, nenhum livro de coach, nenhum livro de nenhum mentor, seja cristão ou não, ele vai se basear nas leis milenares da palavra de Deus. Então, como está a sua mente, eu vou fazer você avançar. Como estiver a sua mente, eu vou fazer você avançar. Como você conseguir colocar na sua mente, saúde na sua mente, eu vou fazer você avançar. Por que tem muitas pessoas que só têm dinheiro, só têm recurso? A mente, o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós decidimos crer, o que nós decidimos falar. A Bíblia diz que a língua, ela tem o poder de dar vida e tirar a vida. Eu tenho o poder com as minhas palavras de fazer que o casamento funcione bem ou destruir um casamento. Eu tenho o poder com a minha boca de destruir. Há um texto bíblico que diz que a língua é como uma pequena fagulha. Ela tem o poder de incendiar toda uma floresta. Eu falo o que a minha mente decidiu fazer. A menos que você tenha uma doença, que é uma doença que uma minoria da população mundial tem, mas que está sendo destacado, de pessoas que têm perde um sentido e fala o que não pretendeu falar. Então, o que é que eu estou falando? O que é que eu estou dizendo? Olha, eu tive que enfrentar divãs quando eu tive o meu problema seríssimo de saúde e eu tive depressão e pânico. Eu tive que enfrentar clínicas de psicólogos e psiquiatras, especificamente 2 psiquiatras que me atenderam e que foram extremamente gentis comigo. Um era cristão, um era pastor, o outro também era cristão, e os dois, e ambos disseram para mim, em pleno pico do meu problema, eles disseram: olha, a gente basicamente nem vai ensinar você o que você tem que fazer, porque você sabe o que tem que fazer. Inclusive você ensina o que tem que fazer. Agora você tem que fazer o que você ensina para os outros fazer. E você precisa praticar isso, soltar isso, falar isso. Ora, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas o diabo todos os dias vai dizer que você não é o que a palavra diz que você é. Eu sou o que o Senhor quer que eu seja. Eu sou criatura dele, eu sou filho dele, eu sou servo dele. Alguém está aqui? Eu sou servo dele. Mas todos os dias o inimigo vai dizer que não é verdade. Então eu tenho que fazer um contraponto, eu tenho que me opor a isso. Pastor, mas se eu falo e não vivo, se eu falo, eu estou abençoado e estou na miséria, eu estou cheio e estou vazio, eu estou rico e estou pobre, eu estou rico e estou pobre, e quando eu falo, as pessoas falam: nossa, além de pobre, está louco, tá louco, além de pobre, está louco. Então, não basta só você falar, você tem que crer naquilo que você fala, e a tua referência tem que ser Cristo. Veja o texto, verso 2. Verso 2. A multidão o seguia. Nós podemos abrir aqui para fazer uma análise desse texto do verso 2. A gente vai tirar muita coisa dele. E uma das coisas que nós vamos tirar dele é que as pessoas seguiam a Jesus, porque viam os sinais que ele fazia. Ora,
eu até posso começar a seguir Jesus por alguma coisa que eu ouvi falar dele. Mas o meu comportamento, a partir do momento que eu o conheço, tem que alterar. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que você só consegue sair de uma escassez, e aqui não é só escassez financeira, é se você aprendeu a seguir Jesus. Pastor, eu sigo fulano, eu sigo, redes sociais, você tem lá, você segue fulano, segue ciclano. De vez em quando você dá uma limpa e você para de seguir alguns. Não sei, de vez em quando você faz isso. Alguém faz isso com você também. Então você tem que fazer de vez em quando também. Então você vai seguindo, sigo, daqui a pouco eu não sigo mais, ok. Jesus não é uma mídia social para você dizer, sigo hoje e não sigo mais. Então eu sigo ele, sigo quanto me convém, sigo enquanto ele não me confronta, sigo enquanto ele não me propõe algo muito forte, sigo enquanto as coisas que ele fala me agradam, sigo enquanto, mas quando eu sigo ele começa a me confrontar com certas coisas, eu paro de seguir Jesus. Então a minha visão de Cristo, ela está somente em relação àquilo que ele é capaz de dar. Agora, isso aqui fica bom. Por quê? Porque o texto diz assim, o grande princípio de João está no verso 2. Grande multidão o seguia. Repete comigo. Grande multidão o seguia. O grande princípio do texto e da provisão sobrenatural é seguir Jesus. Pastor, eu estou seguindo Jesus porque Jesus me liberta. Eu pergunto, Jesus liberta, sim ou não? Está errado você seguir Jesus porque ele liberta? Não. Eu sigo Jesus porque Jesus cura. Jesus cura? Eu pergunto, está errado você seguir Jesus porque ele cura? Ok. Jesus salva. Você segue Jesus porque Jesus salva? Tem alguma coisa errada eu seguir Jesus porque Jesus salva? Não. Agora, eu pergunto, Jesus abençoa? Jesus prospera? Jesus te faz caminhar em vitória? Eu pergunto, tem algum problema eu seguir Jesus porque ele faz essas coisas boas? Agora, o problema é quando eu creio que Jesus é só capaz de me dar os 5 passos para a prosperidade, e eu manuseio Jesus, e eu manipulo Jesus, e quando eu quero Jesus eu pego ele, e quando eu não quero eu coloco ele no outro lugar. Quando eu quero Jesus eu pego ele, então Jesus está dizendo, se você vai me seguir, que não seja pelos pães que eu sou capaz de multiplicar, que não seja pelos peixes que eu sou capaz de multiplicar, mas que a minha presença gere em você tanta alegria de estar andando comigo, porque eu sei o que estou fazendo. Diga para o seu vizinho assim, quando você entender isso, fale para ele, quando você entender isso. Fale mais alto se o hálito ajudar, diga, quando você entender isso. O hálito não está muito bom, né? Eu vi que baixou o tom. Ok, só coloca a mãozinha assim, quando você entender isso, tudo vai melhorar. Por quê? Porque tem gente que está seguindo dinheiro, seguindo oportunidades, seguindo network, seguindo posição, seguindo a conveniência, seguindo os grupos para se dar bem, seguindo certas reuniões para se dar bem. Ele segue tudo, menos Jesus. Eu vou em tal reunião porque lá eu vou fazer um grande network. Não tenho nada contra network, está tudo certo. O problema é quando o network só é network e Jesus não está visto. Porque daí você entra no network e Jesus não entra no teu network, porque Jesus não faz parte do seu network. Esse é o grande problema. Porque você segue Jesus só quando convém. Então, não adianta, porque a escassez ela não está tratando só de não ter condições. A escassez é quando você não consegue perceber que Jesus transcende o dinheiro, o recurso, as coisas. Ele vai além dessas coisas. Então, quando eu começo a seguir Jesus, porque ele é maravilhoso. Tem um hino antigo, Jesus é tudo para mim, maestro. Jesus é tudo. Eu não sei, lembra desse aqui? Os mais novinhos não vão lembrar. Os novinhos só curtem a gente cantando. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo
Para mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Meu pai nunca foi rico. Meu pai nunca foi rico. Meu pai não tinha condições de me dar presentes como hoje eu tenho condições de dar um presente para os meus filhos. Meu pai nunca teve condições de me dar muita coisa, nunca. Papai não vai me deixar fazendas, carros, casas, não. Papai vai deixar comigo um legado. E papai plantou em mim uma palavra: meu filho, Jesus é tudo que a gente precisa. Meu filho, Jesus é tudo que a gente precisa. Pastor, mas quem paga a minha conta é Jesus. Não, eu não vim dizer que Jesus vai pagar a tua conta. Eu vim dizer que quando você anda com Jesus, a sua mente tem saúde. E como a sua mente tem saúde, a sua alma prospera. Então as suas riquezas prosperam como prospera a tua alma. Sabe? O princípio poderoso é que quem segue o Senhor não precisa correr atrás do aumento. O aumento corre atrás dele. Não, desculpa, porque talvez isso vai mexer um pouco com você. Eu vou até subir um pouquinho para ninguém ficar muito perto de mim, para não ficar forte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está correndo atrás do aumento. Você está correndo atrás do aumento. Você está correndo atrás de alguma coisa melhor. E é justo que você faça isso. Mas o Senhor está dizendo para você assim: quando você me seguir, você não vai precisar correr atrás de nada. Você só precisa andar atrás de mim. Quando eu for o centro da sua existência, quando eu for o alvo da sua vida, quando eu for a maior referência da tua alegria, da tua prosperidade, da tua casa, dos teus filhos, da tua criação, então eu não vou fazer você sair correndo atrás de coisas. Eu vou fazer que as coisas corram atrás de você. Porque o maior privilegiado não é você que sai correndo atrás das coisas. O maior privilégio está nas coisas correrem atrás de você. Quando seguimos o Senhor, então o Senhor nos posiciona, o Senhor nos dirige, o Senhor nos sustenta, o Senhor se responsabiliza por nós. Você crê que o Senhor se responsabiliza por nós? Crê sim ou não? Crê sim ou não? Quantas vezes eu estava agora com o Dr. Hernandes Dias Lopes e pastor Rafael Abdala e pastor Subirá. Nós estávamos pregando na mesma conferência e nós fomos jantar. E eu comecei a compartilhar algumas coisas que Deus, quando eu ainda menino, dentro de casa. E o pastor Rafael falou assim: conta aquela experiência que você contou lá em Portugal. Eu falei: qual? Aquela que você viveu com seu pai na sua casa, com uma experiência tão gloriosa. E eu disse: Rafael, você lembra qual? Porque foram tantas. Porque nós vivíamos de milagre em milagre. Era um troço. De milagre em milagre. Você lembra de Quixote? Quem lembra de Quixote? Dessa desgraça? Quantos lembram dessa? Você também? Você usava, meu filho? Quixutão. Aquilo dava um chulé que era terrível. Quixote era um tênis feito de borracha. Eu acho que até hoje deve ser feito. Deve ter até hoje. E o Quixote, ele era muito. Quixote era tênis de. É nosso. É nós. Quixotão. Pretinho. E quando ele ficava muito. Nós passávamos um nuggete. Os Nutella vão ter que entrar no chat GPT para saber o que é. Nuggete. Isso aqui nem em inglês você acha. Nuggete. Passava um pretinho. Aquilo durava. Meu irmão, aquilo o anticristo vai usar. Imagina o anticristo com o Quixote. Eu viajei agora aqui. Porque aquilo era uma coisa. E papai trazia aquilo da fronteira de Uruguaiana. Porque papai, quando ia receber o salário, de 3 em 3 meses,
Todos os meses ele recebia o salário que ele ganhava das missões. E se esse salário fosse via banco, para chegar em Buenos Aires, chegava 35% a menos. Então, papai ia de caminhão com o Ivo, que era da Rebeschini, até Uruguaiana para pegar esse recurso e esperava um caminhão que voltava para Buenos Aires. Eu fiz esse trajeto dezenas de vezes. Olha o quanto Deus me livrou. Eu menino, ia buscar pastor Davi Leites Brand, Assembleia de Deus de Uruguaiana. O pastor recebia esse dinheiro na conta da igreja, esse dinheiro era para as missões, e eu ia buscar. Enquanto nós íamos entrando no Rio Grande do Sul, entre Juí, Uruguaiana, o irmão Ivo tocava acordeon, e eu pregava e cantava. Deixava o caminhão e ia só com o cavalo. O cavalo é a máquina. E subíamos e cantávamos nas igrejas pequenininhas. Ele cantava, e eu cantava, pisa no chão com coragem e com poder, pisa no chão com coragem. E eu fazia assim, ó, pisa no chão com coragem e com poder, pisa no chão. Com conga não, com que chute, me respeita, rapaz. Conga é mais para baixo ainda. Se eu não estou equivocado. É mais para cima? Tem experiência, né, irmão? Hoje está com esse tenisão aí, né? Mas esse pé conhece um que chute. E eu cantava, pisa no chão com coragem e com poder, pisa no chão com coragem e com poder, pisa no chão com coragem e com poder. Aonde o crente chega, Satanás tem que correr. Ponha um anjo aqui, põe o outro lá, ponha um na porta e outro no altar. Olha o Ivo aí. Põe um anjo aqui, põe um anjo lá, ponha um na porta e outro no altar. O altar está fumegando. Eu não vou nem dar corda para isso aqui. E terminava de cantar. Entrávamos no caminhão e voltávamos para a estrada. Ir atrás dos $150 que nós ganhávamos. E papai muitas vezes trazia uma caixa de bombom garoto, que durava um mês. Um bombom para cada um. E ele escondia. Só Deus sabe onde ele escondia aquilo. Só Deus. Que eu nunca achei. Só Deus. E de vez em quando trazia um quichute. Mas era o quichute, quando trocava, é porque já estava aparecendo os fios. Os fios. Talvez você nunca chegou numa crise de um quichute desse, quando começava a aparecer os fios brancos da borracha. Aí ele trocava. Agora escute. Pastor, o senhor está reclamando? Imagina. Eu posso dizer aos senhores e às senhoras que os meus filhos nunca sentiram o que eu senti. No sentido de não ter o tênis que eles prazerosamente hoje podem ter, e graças a Deus por isso, mas eles também não conseguiram sentir e ver a provisão de Deus naquele nível. Eu vi o quichute todo rompido, todo roto, todo, mas papai não comprava sapato para ele. Papai fazia o sapato dele. E eu nunca me liguei. Papai foi sapateiro durante muitos anos, tinha um torno, e papai começava a fazer o sapato, e ele fazia o sapato. Até hoje papai faz sapatos. E ele pegava os couros e fazia sapato, aquele sapato que é igual do Spurgeon, serve tanto do lado esquerdo como do lado direito. Que o Spurgeon, do jeito que montava no cavalo, ele botava o sapato, qualquer lado servia. O sapato de Spurgeon é assim. Papai aprendeu dele, eu acho. Papai não é contemporâneo de Spurgeon. Até o dia que eu notei que papai não comprava sapato para ele, papai fazia o sapato dele. E papai fazia esse sapato com o quê? Com que couro? Ou com que napa? Que papai fazia. Papai começou a fazer saias. Porque na época, na minha infância, irmã não usava calça, irmã. Ai, daquela que usasse calça. Eu não podia dormir de shorts. Eu tinha que dormir de calça, de tergal, camisa longa. Porque se Jesus voltasse e eu tivesse de calça curta, eu ficava.
Não, vocês não sabem. O evangelho de hoje está bem mais tranquilo. Louvado seja Deus. E o medo de Jesus voltar e eu ficar. Porque eu estava usando. Era um medo, até para tomar banho. Jesus não volta agora, não volta agora. Um medo, um temor. Agora, eu via papai inúmeras vezes prostrado diante de Deus. E não faltava nada, mas eu não entendia de onde vinha, como vinha. Papai dizia, não vai faltar nada, não vai faltar nada. E às vezes estava faltando tudo, mas não faltava nada. Irmãos, é incrível, porque estava faltando tudo, mas não faltava nada. Na minha casa sempre teve alegria do Espírito Santo, sempre teve alegria, cântico, sempre teve. Mamãe sempre foi viciada em rádio Marumbi. Rádio Marumbi é uma rádio que acho que existe até hoje, se eu não estou equivocado, que era uma rádio evangélica, que ondas médias, ondas curtas e FM. Ondas curtas e médias, você conseguia ouvir até em Buenos Aires a rádio, com a base em Curitiba. Uns radião desse aqui, umas antenas. Papai botava um bombril em cima da antena. Lembro como se fosse hoje. Rádio Marumbi. Não, eu sinto saudade disso. Nunca faltou nada. Papai nunca pôde me dar passeios, boas viagens. Oh, meu filho, o máximo que papai podia fazer é dizer, bota um colchão de casal dentro da caravana ou da Kombi a gás. E os 4 iam deitados em cima do colchão da caravana. Caravana é aqueles carros que leva caixão. E nós íamos 4 assim. Mamãe fazia as farofas e o frango. Papai dirigindo e cantando. E cantando. As brincadeiras, sabe qual que é? Papai diz, eu vou assoviar um hino, vocês têm que descobrir qual é. Hoje seu filho não larga o telefone. Seu filho nem sabe que você sabe assoviar. Tem filho que nem sabe que você sabe dirigir. Porque ele nunca te viu dirigir, porque ele entra no carro ligado no aparelho e sai. Ele nunca viu você dirigir, ele nunca desfrutou você dirigindo. E eu lembro que papai dizia, meu filho, qual é que eu estou cantando? Então, esse é da Mara Lima, esse é da... Moleque pequeno. Parávamos, e qual que era o nosso ponto alto? Quando no meio da estrada, papai parava e dizia, nós vamos fazer um assado, um churrasquinho, debaixo de uma árvore. E fazíamos com o que tinha. Podia ser salsicha, não tem problema. Comer o que temos, nunca faltou nada. Agora, quando eu digo nunca faltou nada, eu não estou dizendo que nós não tivemos privações. Sim, tivemos privações, mas Jesus nunca faltou lá em casa. Não, eu vou dizer de novo, Jesus nunca faltou lá em casa. Jesus nunca faltou lá em casa. Lembro que um dia papai estava construindo a igreja de São Martim em Buenos Aires, e ele foi pegar um balde com cimento, e quando ele pegou, ele literalmente fraturou as costas e caiu de boca no cimento. Tassi Júnior, pequenininho, saiu correndo, gritando, o pai se machucou, o pai se machucou. Nós descemos, papai estava lá jogado. Nós tínhamos um Dodge Polara. Entramos numa fábrica, gritamos para o porteiro vir nos ajudar. Quando nós chegamos, colocaram o papai dentro do Dodge. Lembro como se fosse hoje. E Júnior no meio, entre o câmbio e meu pai, com a mão estendida sobre o meu pai, dizendo, Jesus cura meu pai, Jesus cura meu pai, Jesus cura meu pai. Chegamos no hospital, o médico disse, vai ficar na cadeira de rodas. Meu pai está andando até hoje. Nunca faltou, nunca faltou, nunca faltou. Jesus sempre foi a maior referência lá em casa. Jesus sempre foi E sabe qual é o maior legado que meu pai me deixou? E papai está vivo e até hoje tem Jesus como referência. É que às vezes nós queremos
domesticar Jesus. Aqui o senhor entra, aqui o senhor não entra. Nessa sala o senhor entra, nessa não entra. Na cozinha o senhor não vai, no banheiro o senhor não vai. Aqui o senhor não entra, aqui o senhor fica só aqui, Senhor. Nós assim, enjaulamos Jesus. Não. Jesus precisa ser seguido. Eu preciso aprender a seguir Jesus. Tem alguém aqui comigo? Sabe o que está faltando para você? Não é negócios, não é inteligência. O que está faltando você é pegar a sua cruz e seguir Jesus de volta. Seguir Jesus de volta. Eu te seguirei. Você lembra daquela, Magu? Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que for, irei. Hoje a gente está dizendo: Jesus, se você quiser, você me siga. Jesus, se você quiser, vem atrás de mim. Eu não vou te seguir, você é muito careta. A gente começou a mudar as coisas. O princípio mais importante aqui, e o áureo do capítulo 6, é esse. Você precisa seguir Jesus. Porque Jesus sempre sabe o que vai fazer. Então quando você segue Jesus, Ele está dizendo: então quando você me seguir, mesmo que a lógica humana te diga o contrário, eu serei o suficiente para você. Levante a sua mão em nome de Jesus. Jesus é suficiente para nós. Sabe, Jesus precisa ser suficiente na nossa vida. Jesus precisa, sabe, nós precisamos voltar. Hoje eu estava no carro junto com a minha filha. Sim, estávamos no carro. Eu estava indo buscar a pastora. E daqui a pouco, enquanto eu estava indo no caminho, eu estava entre uma ligação. Eu tinha acabado de ter um apontamento com um pastor. E eu desliguei o carro. Estava escutando um louvor. A Gi estava nas coisas dela. Acho que ela estava escutando um louvor. O carro estava escutando. Não, o carro estava na rádio gospel. Ela estava escutando um louvor no fone. E eu comecei a orar em línguas. Como que Jesus estivesse entrando no carro, sabe? Como se ele estivesse no carro. Eu não sei se dirigindo, não sei se em pé, não sei se sentado, mas ele estava no carro. Quando Jesus é suficiente para você, a sua alma começa a se encher de prazer. Eu não sei se tem alguém aqui comigo. A sua alma, sabe, nós estamos indo atrás do ouro, atrás do dinheiro, atrás da libra, atrás do dólar, atrás do real, atrás do trabalho. Sim, tudo isso é muito importante, mas se Jesus for o primeiro na nossa vida, não vai faltar, o recurso não vai faltar. Levante a sua mão, você vai sair da escassez e vai entrar para um nível de abundância de Deus. Porque o problema de Jesus nunca foi dinheiro. Porque Filipe diz: nem bastaria, nem 200 denários de pão seria o suficiente para dar para esse povo. Nem muito dinheiro resolveria isso. Então Jesus disse: sim, a lógica calcula, a fé acredita. Eu faço números, a fé crê. A razão limita, a fé expande. O natural vê insuficiência, a fé, o sobrenatural, vê uma oportunidade de milagres. Eu não sei se tem alguém comigo aqui. Muitas vezes o céu começa a agir quando paramos de medir a nossa vida apenas pelos recursos que temos. Eu tenho um excelente trabalho até ter saúde. Até a saúde faltar. Eu consigo trabalhar até a saúde faltar, porque se a saúde faltar, você pode ter o melhor trabalho, você não vai conseguir trabalhar. Jesus precisa ser o centro. Eu não sei se alguém respeita essa palavra, mas Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Porque se Jesus é o centro da nossa vida, o pouco que a gente entrega para Ele, Ele multiplica. O pouco que a gente entrega para Ele, sabe? O pouco, às vezes é um pouco de oração, às vezes é um pouco de jejum, às vezes é um pouco de entrega, às vezes é um pouco. Tem muita gente que quer dar muito para Jesus, como se o teu muito fosse impressionar Jesus, como se o teu muito fosse impressionar ao dono
do ouro e da prata. Como se... Jesus está dizendo, eu só quero um pouco teu na minha mão. Um pouco teu na minha mão. Um pouco teu na minha mão, um pouco do teu louvor na minha mão, um pouco dos teus recursos na minha mão, um pouco da tua capacidade na minha mão, um pouco da tua força na minha mão, um pouco do teu tempo na minha mão, um pouco da tua vontade na minha mão, um pouco do teu serviço na minha mão, um pouco do teu dia na minha mão, um pouco da tua semana na minha mão, um pouco. Eu não quero muito, eu quero um pouco, porque com pouco eu sou capaz de multiplicar e fazer que todos. Ouça, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 5, Jesus disse, afaste um pouco o barco, afaste um pouco o barco, só um pouquinho, eu não quero que você afaste muito. Pedro, afasta um pouquinho o barco, eu sou capaz de fazer o que tenho que fazer com um pouquinho do seu esforço, um pouquinho. Não sei se você vai... Quantos aqui já acordam atrasado? Levanta a mão, acorda atrasado. Levanta a mão, deixa eu ver se tem gente. Que beleza. Quantos aqui acordam pontual? Oh. Tira aqui, vamos levantar a mão de novo, vou tirar uma foto para ver domingo. Sabe, muita gente já acorda atrasado. Tem gente que já deixa o alarme na distância do braço. Porque eu lembro que o Gustavo falava assim, eu coloquei o alarme 4 vezes. Mas filho, por que 4 vezes? Não, porque eu sei que ele vai tocar 4 vezes. Na 4ª vez é para eu levantar. Então ele escutou o primeiro, já acordou. Escutou o segundo, que está acordado. Então, na mente dele, aqueles 2 minutinhos foi uma eternidade. Mas na verdade já acordou. E quando é o 4º, tem que levantar. E você só escutava assim, né? Essas casas com a madeira maravilhosa aqui. E juntando calça e descendo. Porque o ônibus já ia passar e já saía assim. Juntando. O que foi? Não, atrasei. Mas eu estou escutando o alarme faz horas. Então a gente sempre está meio que atrasado. Atrasado para orar, atrasado para buscar, atrasado para jejuar, atrasado. Às vezes parece que está sempre no over, está sempre atrasado, está sempre no loop. Eu não sei se você sente isso, mas a sensação que eu tenho, que essas cidades grandes como nossa, essa metrópole que nós vemos, isso aqui nos consome. Porque isso aqui é muito busy. Você está no ônibus, é busy, na rua é busy, e tudo é busy, está tudo busy. E outra coisa, a primeira palavra que a gente aprende em inglês é busy. Não sabe nem o que é busy. Não, eu estou busy. O que é busy? Ah, nem sei, mas todo mundo fala que é, eu estou também. Estou busy. Que é uma palavra que a gente aprendeu a usar. Estou busy. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos de férias para o Brasil, nós estávamos aqui, não sei se 6 ou 7 anos, eu não lembro exatamente, nós fomos de férias. E lembro que nós chegamos na casa dos familiares da pastora, e são gente provida. Meu pai tem vida, eles têm provida. Mas já tá bom, já ter vida, já tá bom. Já. E aí a família tudo... Enfim, aí a gente vai conversando e tal. O que vocês estão fazendo lá e tal? Aí, não, vamos impressionar. Aí, não, nós somos cleaner. Só que rico, no Brasil, a maioria sabe inglês. Aí não só rico, estudantes, hoje no Brasil, muita gente falando inglês. Aí a avó que não entendia, mas todo mundo entendia. Aí o mais caçoado, o bambambam do Banco do Brasil, falou, nossa, faxineira? Eu falei, não, assim faxineira, como assim? Cleaner. Eu falei, não, é office cleaner. Ah, faxineira de escritório. Ele ia traduzindo tudo. Bem, esse irmão estava aqui na mesa. E aquilo meio que... Eu me sentia assim meio que tipo... Tão me esnobando. E o único crente na mesa era nós.
Então, quando eu me afasto da mesa, o único que confessa Jesus, que segue Jesus, porque cada um ali tinha sua fé, sua crença, sua religião, budista, espírita, católico, mas os únicos que professam a Jesus e que inclusive são missionários, é cleaner. Então eu me afasto da mesa e fico pensando naquilo, dizendo: mas Senhor, mas... E o Senhor falou para mim: você está envergonhado do que você faz? Ou está envergonhado por me servir? Você está envergonhado porque você faz limpeza? Porque você trabalha na construção civil? Porque tua mulher limpa vaso? Ou porque você está envergonhado porque todos eles não me servem e o único que me serve na mesa é você, e você ficou envergonhado? Envergonhado do que você faz ou envergonhado de quem você serve? Aquela noite eu não consegui dormir. E eu fiquei esperando uma oportunidade de novo na mesa para que surgisse algum assunto, para que eu pudesse fazer diferente. E o assunto nunca veio. E eu voltava de novo e nunca vinha o assunto. E nunca vinha. Até um dia que eu tive que fazer uma cirurgia por causa do ceratocone. E eu fui tirado aqui de Londres e fui levado, e graças a Deus aos irmãos dos Estados Unidos e outros pastores que me ajudaram na época para poder fazer essa cirurgia, porque eu ia colocar um anel de Ferrara em um olho, e nós tínhamos o recurso para colocar num olho e no outro Deus proverá. Pelo menos já ia enxergar de um bom. E eu fui e fiquei hospedado na casa da avó. A avó, ela demorava a dormir, e por causa do fuso horário, eu fiquei na sala. Aquela noite, fiquei na sala, e a gente estava assistindo alguma coisa, e ficou só eu e ela. E eu lembro que ela chegou perto de mim e falou assim: Jackson, eu sei que você vai fazer uma cirurgia, e eu sei que você tem o dinheiro de um lado, e a do outro você não tem. Se você precisar, a avó empresta. Aí eu falei não sei por que eu falei aquilo. Depois eu fiquei pensando: mas por que eu falei aquilo? Falei: vó, não se preocupe, Deus já proveu. Como assim? Você já conseguiu? Falei: não assim. Deus já fez. Porque eu queria, de alguma maneira, falar de Deus assim. Mas podia Deus estar usando ela. E aí eu falei: não, Deus. Ela falou: que bom. Fui para o quarto. Eu lembro que eu ficava no quarto onde, porque eles têm uma religião, e bem no quarto onde fica o altar. E eu estou deitado dormindo e olhando para o altar assim, com aquela vela acesa e olhando para o altar. Sempre respeitei muito. Falei: por que eu falei para ela que Deus proveu? Eu não tenho nada ainda para... Eu só tenho um lado. Por que eu não falei para ela: vó, que maravilha, isso é de Deus, vó. Olha, Deus está usando a senhora. E fiquei com aquilo, porque foi uma resposta emergente. Eu gostei dessa palavra. Resposta emergente. Fui para Londrina. Fui fazer Dr. Renato Ferrara. Fui fazer minha cirurgia. E quando ele está fazendo, ele falou: agora você vai ter que... Você não pode fazer esforço, não sei o quê, tal. E a lente deu rejeição. A lente de rejeição, e quem tem ceratocones é muito complicado, porque a visão é conificada, o globo ocular fica cone assim. E tem uns que perdem literalmente o olho. Eu tenho ceratocone, e o anel de Ferrara não resolveu. Então ele diz: se não resolveu nesse olho, eu não vou colocar no outro. Mas ele nem sabia que do outro ainda não tinha. Aí ele falou assim: mas
vamos esperar, porque como agora operou, vai ter que esperar cicatrizar. Eu estou dormindo, é de manhã, eu recebo uma ligação. Meu irmão, mano, fiquei sabendo que você vai fazer uma cirurgia no olho. O que está acontecendo? Eu falei, mano, eu estou ficando cego. Ele falou, você está louco? Eu falei, louco e cego. Ele falou, não, pelo amor de Deus, mano. O que você está precisando? Eu falei, rapaz, eu só tenho de um olho, do outro ainda não tenho. Aí eu aprendi rápido. Ele falou, Deus proverá. Eu falei, é da mesma família. É da mesma família. É da mesma casa. Deus proverá. Deus proverá. Sabe, eu não aprendi muito em casa. Em como resolver muita coisa. Eu sempre tinha isso pairava em casa. Deus proverá. Deus vai fazer. Irmãos, eu sei que confiar em Deus às vezes é tão difícil para a gente, porque parece que Jesus leva a gente até e aí, Jesus? De vez em quando ele faz assim, ó. Tuc. E a gente vai igual uma águia caindo. Quando a gente está lá para se esbugalhar, ele e leva a gente de novo para o alto da montanha e diz, você vai aprender a confiar em mim. Sim, Senhor, Deus proverá. E eu trago isso de meu pai. Deus proverá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até hoje, Deus está provendo. Veio o recurso dos Estados Unidos para que eu pudesse fazer a outra cirurgia. Acabou que nem precisou fazer, porque o mundo de rejeição foi uma glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não deve nada para ninguém. Deus está dizendo, se você me der um pouco da tua fé, um pouco da tua confiança, um pouquinho do teu clamor, se você me der um glória, se você me der um aleluia, se você levantar sua mão, se você me adorar, eu vou pegar esse pouquinho que você tem e vou colocar na mão do meu filho, e eu vou fazer que se torne um extraordinário. O pouco deixa de ser limite, o pouco deixa de ser vergonha, o pouco deixa de ser insuficiência para se tornar uma semente de milagre. Só quem tem um pouquinho para dar para Deus aqui hoje, levante a sua mão. Um pouquinho de glória, um pouquinho de aleluia, um pouquinho de adoração. É só um pouquinho. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Escute isso. Jesus pega aquele peixe, aquele pão, e diz a palavra, e tendo dado graças. A gratidão precede a multiplicação. Aprenda a ser grato com o que você tem. Tem muita gente esperando ser milionário para ser agradecido. Tem gente dizendo, não, quando Deus me der, eu vou ser. Agradece que cresce. Agradece que prospera. Agradece que superabunda. Agradece que, sabe, tem coisas que Deus está vendo o nosso nível de gratidão. Eu não sei você, mas de vez em quando eu me acho ingrato. Você já se acha ingrato de vez em quando? De vez em quando eu me acho ingrato, porque eu teria que ser mais grato por tudo que eu recebo. Gratidão. Gratidão porque levantei, gratidão porque andei, gratidão porque eu estou aqui, gratidão porque eu tenho vida, gratidão porque eu estou com saúde, gratidão porque eu estou no meio dos irmãos, gratidão porque eu tenho um lugar para congregar, gratidão porque eu tenho uma palavra para receber, gratidão porque Jesus está conosco. Gratidão, agradece. Porque quando você começa a agradecer, o pouco começa a multiplicar. Mas pastor, é tão pouquinho. Agradece. 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 Eu fui pregar em Rondônia, na igreja que há 30 anos atrás abriu a porta para eu pregar pela primeira vez no estado. E ainda preguei de forma equivocada, porque não era eu o pregador. E foi uma confusão, mas enfim, eu cheguei lá, 4 dias de ônibus da Eucatur.
Londrina, a Ji-Paraná e depois a Cacoal. Cheguei lá moído com a pasta desse tamanho, terno, 4 dias tomando banho em posto e terno. Que pregador tinha que andar com terno, não é esses pregador que andam calça jeans. Era outro nível. Eu estou usando jeans, não estou falando de ninguém não. É eu mesmo, falando de mim mesmo. Ah, meu TDAH me ajuda. Eu já vejo. Aí, eu cheguei lá. Quando o pastor descobriu que eu não era o pregador, ele falou: você não vai pregar não. Você não dá conta de falar no meio dessa multidão não. E eu olhei aquela multidão e falei: não dou mesmo não, não dou conta mesmo não. Moleque, novinho, cheio de espinha no rosto, doido para casar. Ele falou assim: mas você vai ter que pedir perdão para a igreja, porque esse equívoco foi você que cometeu. Eu falei: não tem problema, então, eu vou pedir perdão. Irmãos, 30 anos depois eu voltei. Depois eu voltei muitas vezes lá, mas 30 anos depois eu voltei e subi naquele mesmo púlpito que durante aquela semana, não no dia da conferência, mas durante aquela semana eu subi naquela igreja, no mesmo púlpito. E eu olhei para trás e vi rostinhos de irmãos, 30 anos. E eu lembrei do rostinho deles. Alguém me perguntou: mas pastor, o senhor teve que tirar a barba para pregar? Ninguém pediu para eu tirar a barba. Eles não usam barba, eu tirei porque eles não usam. Barba cresceu de novo. Aí eu vou atrapalhar a fé do irmão lá, para quê? Aí fui. E eu olhei para aqueles rostinhos. Quando eu termino, suado, terminei de pregar, me dei volta. Um pastor chamado Levi olhou para mim e disse: você lembra de mim? Eu olhei para ele e falei assim: pastor, eu lembro, mas eu não lembro seu nome, mas eu lembro do senhor. Ele disse: eu era o líder de jovens que te recebi aqui. Eu falei: era o senhor? Aí lembrei do que ele fez comigo na rodoviária. Eu falei: ah, era o senhor? Mas depois eu aí abracei. 30 anos depois. E sabe o que mais me impressionou? É porque quando você é grato, portas não se fecham para você. Você vai entrar por portas que há 30 anos você passou, e Deus vai dizer: vai passar de novo. Outra coisa, sabe qual que é a minha maior alegria? Porque nessa mesma porta, há 40 anos, meu pai passou por ela. Sabe qual que é a minha alegria? Porque depois que eu passei, meu irmão passou por ela. Amigos passaram por ela. Portas que você vai passar e vai deixar aberta para que as pessoas, alguém recebe. Eu estou dizendo, você vai deixar portas abertas para os seus filhos passarem. Seus filhos não terão que passar vergonha. Seus filhos passarão pelas portas que você deixou aberta, porque você é grato. E quando você é grato, Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Fique de pé dando glória a Deus no seu lugar aí. Diga para seu irmão que está do seu lado: seja mais grato. Não, fale com mais autoridade, diga: seja mais grato. Sabe, quando a gente é agradecido, a gente não espera um milagre grande chegar, a gente agradece pelo pouco. Eu já devo ter contado esse testemunho algumas vezes aqui, mas eu sinto de contar de novo. Nós acordávamos pela manhã e íamos ajudar papai a construir, porque estava construindo a igreja. Todos nós tínhamos que trabalhar. Tinha uma escada dentro de casa, porque nós chegamos nas missões, não tinha banheiro dentro da casa. O banheiro era fora. Buenos Aires é muito frio. Então nós tínhamos que usar pinico. Então, se não quiséssemos usar pinico, tínhamos que sair da casa para usar o banheiro lá fora. Então a gente preferia usar pinico. Até o dia que meu pai fez uma escada. Ele comprou uma escada daquelas caracol e colocou no meio de casa. E nós recebemos 3 missionários de Goiânia. 3 missionários de Goiânia. Um era de Minas e 2 era de Goiânia. Um acordava 3 da manhã, ia no meio da sala de casa para orar. Ele colocava a mãozinha na orelha assim: meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, entra, Senhor, nessa casa. Acordava todo mundo.
E o meu quarto ficava na parte de cima. E ele orava na cozinha, mas sem delicadeza nenhuma. Acho que ele queria mostrar, porque aquela casa tinha que aprender a orar daquele jeito. E ele orava: meu Deus, meu pai, meu Deus. E eu acordava, e eu descia a escada com vontade de dizer: irmão, ora mais baixo. Só que quando eu desci a primeira vez, ele estava suando mais do que eu, orando. Fiquei constrangido. Falei: vou ficar aqui orando. Meu Deus, eu sou Jesus. No segundo dia, no terceiro dia, sabe? E isso foi gerando uma coisa no nosso coração. E Deus usou tanto esse moço, esses 3 moços. Esse Deus usou só para orar de madrugada e comer meio-dia e jantar e orar de madrugada. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim, que Deus mandou eu vir aqui. Para fazer o quê? Para orar de madrugada na sua casa. Porque despertou em mim o desejo de orar de madrugada. Mas começou com a raiva. Nunca mais vi esse irmão. Agora escute isso. Nós ajudávamos papai pela manhã para trabalhar. E quando era mais ou menos umas 11 horas, a panela de pressão já começava a fazer barulho lá. Por quê? Porque era algum músculo que mamãe colocava para... Porque músculo na pressão vira filé mignon. Por isso que de vez em quando Deus bota a gente na pressão, é para maciar um pouquinho. Está muito nervo. Recebe esse manto, foi forte também. Tem muito teológico, mas é muito lógico. E aí eu estou lá. Aquele dia eu não escutei nenhum barulhinho de panela de pressão, não escutei nada. E eu lembro que chegamos para comer, tinha uma panela em cima da mesa. E aí os filhos tudo ao redor da mesa. Tinha um rapaz que morava com a gente, chamado Javier. E papai com roupa de todo mundo. E a gente comia, tomava banho e saíamos para a escola, porque 1 hora nós entrávamos na escola. E lá usa avental, aqueles avental branco. Todo mundo usa avental. Branquinho, mas o meu era marrom. E aí eu era muito calmo, muito tranquilo. E assim, sempre marronzinho meu guarda-pó. E eu tenho alguma coisa estranha naquela mesa aquele dia. Uma panela em cima da mesa. E papai disse: vamos orar. E sempre tínhamos o hábito de... Papai estava em casa, papai que orava. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te louvamos, meu Pai. E meu pai começou a orar. E papai começou a orar pelos missionários. E começou a orar pelos missionários da Argentina. E saiu da Argentina, entrou no Brasil. Falei: Jesus, se ele for visitar o mundo hoje, nós estamos no sal, ninguém vai comer aqui. Ele está orando. Já sentamos, eu sentei. Ele continua orando: oh Deus, meu Pai, oh Senhor e meu Pai. E daqui a pouco, graças a Deus, escutamos um grito: olá pastor, entrando em casa, Pâncio, Francisco Inocente. Nós demos graças a Deus, porque entrou ele gritando, que atrapalhou a oração do meu pai, parou de orar, porque para a gente comer. E ele entra gritando: olá pastor, porque a nossa casa tinha um portão, mas do lado tinha um buraco, ninguém usava o portão, passava pelo buraco, então não precisava bater. Ele entrou gritando, entrou com 2 sacos pretos na mão. Olha pastor, ai, perdão. Eu disse: que perdão, hijo, está tudo bem. Pâncio, graças a Deus. Papai parou de orar e disse: oh. Lembro como se fosse hoje, papai chorando. E eu digo: meu Deus, mas não foi nem tão pentecostal essa oração, papai está chorando, sem entender muito. Francisco entra e diz: oh pastor, perdão, atrapalhei a oração. Ele falou: não, Francisco foi meu pai ganhou o Pâncio, Francisco Inocente, papai ganhou. Ele era músico de uma banda muito conhecida lá na Argentina. E ele era drogado, papai ganhou ele para Jesus. E agora o Pâncio, ele trabalhava ele servia mesas, era moço. E ele era também moço, garçom. E ele, só que não é o garçom, tem um outro nome mais chique. Mas ele era esse, que era o responsável, como se fosse o maître. E ele só fazia as festas dos restaurantes chiques de Buenos Aires. Inclusive Nardi, que era um restaurante, já não tem mais hoje, mas era top. E ele passou a noite toda fazendo um grande jantar. E quando terminou, ele falou assim: o que vocês vão fazer com esses perus? É uns perus de enfeite em cima das mesas. Ele falou: não vão fazer nada, peru assado, pavo. Ele falou: eu posso pegar quantos você quiser. E ele encheu aquelas sacolas de pavo, de peru.
E ele está entrando em casa com aqueles sacos cheios de pavo. Aleluia. E tinha outras coisas também dentro. E ele entra e diz: ó, pastor, me perdoe. E tal. Conversa vai, conversa vem. Diz: não, filho, vem almoçar com a gente. Ele diz: ó, pastor, inclusive eu trouxe algumas coisas. E quando ele diz, o que meu pai disse: o que é que você trouxe? Ele disse: trouxe pau, traje pavo. Pavo? Nós comíamos, era músculo. Então meu pai cai de joelho, em prantos. Minha mãe desesperada. Eu não estou entendendo nada. Eu só estou querendo comer. E o Pancho também não entende nada. E então minha mãe diz: meu filho, foi Deus que te mandou aqui, porque nós estamos orando porque hoje... E aí a mamãe abriu a panela. A panela só tinha água, não tinha nada na panela. Eu fico imaginando até que horas meu pai ia orar. Porque imagina terminar a oração e diz: meu filho, aqui tem água para nós tomar. Papai orou, Deus abriu. Quando ele abriu a panela, eu olhei e falei: não pode ser. Falei, e o Ponte diz: uau, mas vocês iam comer? Não, nós íamos comer o que você está trazendo aqui. E ele tirou aquele pavo. Minha mãe foi para o fogão esquentar, fileteando o peru. E a gente comeu o peru aquele dia. Deixa eu te dizer uma coisa: nada vai te faltar. Jesus sendo o principal na tua vida, nada vai te faltar. Tenha coragem de dizer para pelo menos 3 pessoas: nada vai te faltar. Você vai sair da escassez se colocar Jesus em primeiro lugar. Fale para pelo menos 3 pessoas: Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sabe, meu pai não me deixou muita coisa, mas me deixou o mais importante. Até hoje, quando eu falo com meu pai: papai fez agora a cirurgia das cataratas. Como é que está meu pai? Esse, graças a Deus, meu filho, Jesus é maravilhoso. Eu não pego meu pai triste, eu não pego meu pai irado com Deus, eu não pego meu pai, não consigo pegar ele. Sempre quando eu pego meu pai: como é que está meu pai? Com Jesus vai tudo bem, meu filho. Vai tudo bem, meu filho. 74 anos dizendo a mesma coisa, vivendo na dependência de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos que aprender a voltar a depender de Jesus, depender da graça dele, depender. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que Jesus vai abrir portas extraordinárias para pessoas aqui. Você, por quê? Porque você foi atrás de Jesus. Não vai ter mesa no deserto, vai ter banquete no deserto. E outra coisa, quando Jesus começar a abrir uma porta, ele não vai parar de abrir as outras portas. Vai ser uma porta atrás da outra. Porque eu não sigo a Jesus pela porta que ele abre, eu sigo a Jesus porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, tira esse meu irmão da escassez. Tira essa minha irmã da escassez. Coloca ele e ela para olhar para o Senhor. Jesus, nos perdoe, porque nós estamos tão ocupados em cuidar do nosso umbigo que a gente se esqueceu que a prioridade deve ser o Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão da nossa existência. O Senhor vai prover sobrenaturalmente aqui, porque tem gente que aprendeu a te seguir nas horas boas e nas horas ruins. Eu vou seguir Jesus, eu estou seguindo Jesus, estou seguindo Jesus. Mas escute, e quando as coisas não estiverem funcionando, eu estou seguindo Jesus. Se Ele está na frente, eu vou atrás, porque uma porta Ele vai abrir. Senhor, surpreenda com milagres poderosos a partir de agora, e que a fé deste irmão e dessa irmã se maximize agora, e que ele possa ver o Senhor como prioridade da vida dele e dela.
Eu não tenho 5 passos para você ser rico, não tenho 10 passos para você ser próspero, e não sou contra nenhum passo para que você alcance alguma coisa. Mas eu queria te dizer que a tua prosperidade está nos passos de Jesus. Se você seguir os passos de Jesus, Ele caminha e você caminha atrás. Ele caminha e você caminha atrás. E quando Ele te mandar sentar, é porque Ele já sabe o que vai fazer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já sabe o que vai fazer. Oh, meu Deus. Talvez você precise de uma injeção de ânimo aí. Então Deus vai usar essa pessoa que está do seu lado, que vai colocar a mão no seu ombro respeitosamente e vai dizer: Jesus, abre os olhos dela para ela ver o que o Senhor é capaz de fazer. Com um pouquinho que a gente é capaz de te dar, com um pouco que a gente é capaz de dar. O dia tem 24 horas, mas a gente está te dando 1 hora, 2 horas desse dia. A gente está te entregando uma quinta-feira à noite para o Senhor. Nós estamos te entregando um pouco da nossa semana. A gente está te entregando um pouco, não é muito, é pouco, mas o Senhor é poderoso para pegar esse pouco que a gente está te dando e fazer algo extraordinário. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu orava com tanta fé, porque Ele vai testemunhar, e Ele vai testemunhar e vai dizer: meu irmão, aquela noite algo aconteceu, os meus olhos se abriram, eu consegui ver algo poderoso. Algo poderoso. Jesus, muda a nossa percepção. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de uma intervenção do Senhor urgente. Alguém que precisa voltar para o caminho, alguém que se perdeu no meio do caminho e precisa voltar, te olhar, voltar para te enxergar. Eu oro sobre este povo em nome de Jesus. Que alguém diga amém nessa casa. Que alguém diga amém nessa casa. Escute, talvez tenha alguém aqui no meio dessa linda multidão essa noite aqui. Talvez você se perdeu no meio do caminho e você perdeu Jesus como referência, e você quer voltar hoje. Você diz: não, eu preciso voltar a olhar para Jesus. Preciso voltar a olhar para Jesus. Eu te desafio agora. Se você precisa voltar, eu quero orar por você privadamente. Eu preciso orar por você. Então eu vou abrir o altar aqui, para que, se você desejar, você venha até aqui à frente. Humildemente, eu quero orar por você. Porque eu quero pedir a Jesus que Ele volte a se mostrar para você. Você se perdeu no meio do caminho, de repente você começou a olhar para tanta coisa e deixou de olhar para Ele. Eu quero orar por você. Eu vou abrir por 10 segundos, 15 segundos. Talvez não tenha, mas eu estou te chamando. É você que precisa. Eu estou te esperando. Talvez você precisa voltar hoje para Jesus. Talvez você ainda não é cristão, você não recebeu Jesus, mas você deseja encontrá-lo essa noite, e entregar o seu coração para Ele, dizer: eu quero Jesus, eu quero voltar a olhar para Jesus, eu quero ver Jesus. Se tiver alguém aqui, eu queria muito que você viesse aqui. Eu queria muito orar por você, eu queria muito colocar minha mão sobre a sua cabeça, eu queria orar por você. Se houver alguém, eu estou abrindo esse convite. Jesus é tão precioso, mas Ele se dá, Ele se serve para alguém poder entrar e estar com Ele, cear com Ele e Ele com você. Alguém, se há, eu vou orar por você. Se não houver, que Deus te abençoe, que glória, que todos somos salvos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas uma coisa, eu preciso que você saiba. Talvez você já é cristão e perdeu Jesus de vista. Então recebe essa palavra no seu espírito. Volte a olhar para Jesus. Só quantos entendem que Jesus é a razão de estarmos aqui? Dá o melhor aplauso que você puder. Jesus é a razão de estarmos aqui. Qual que é aquele hino que você estava cantando? Foi o penúltimo hino que você cantou. Você fez um popurrí no final, mas um que eu desconheço a letra. Quer vir
Quer vir receber oração? Venha, venha. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. É você? Que bom que você está aqui. Vem aqui, Ludi. Fica aqui pertinho dela. Só tua presença aqui me basta. Eu te onde eu for. Venha, venha, venha. A ti não tem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Como é seu nome? Jefferson. Deus te abençoe, Davidson. Eu queria que você desse mais glórias a Deus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Jesus, tua presença é o que me basta. Nele, dá um abraço forte, cante, igreja. Eu quero ouvir, aplauda Jesus pela vida destes irmãos preciosos. Sem Deus, perdão, cante. Só não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Senhor, nós te damos graças, porque sem teu amor a gente não é nada, Senhor. Sem a tua misericórdia a gente não é nada. Obrigado por esse povo, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esses filhos amados do Senhor, que no meio de uma cidade tão movimentada como essa, conseguem olhar para o Senhor. Conseguem olhar para o Senhor claramente e não perder o Senhor de vista. Senhor, Tu és a razão da nossa vida. Senhor, nós te damos graças pela vida, pela paz, pela família. Te damos graças, Senhor, pelo lugar onde podemos deitar a nossa cabeça e dormir. Obrigado, Senhor, pela família.
Obrigado pelo lugar que o Senhor nos colocou. Obrigado, Jesus, pela cidade de Londres. Obrigado pela Inglaterra. Obrigado pelo rei. Obrigado pelos governantes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós e nunca nos abandonou. Nós queremos ser mais gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor até aqui tem feito. Em nome de Jesus. Ô meu irmão, eu queria que você, pelo menos a 3 pessoas, pegasse na mão e dissesse: que bom que você veio aqui essa noite. Que bom que você veio aqui essa noite. Pelo menos 3 pessoas. Vamos, pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3 pessoas. Tua presença. Quem sou eu? Sem teu amor, Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Sem teu amor, Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Dá o melhor aplauso que você puder a Jesus. Você está feliz por ter um encontro no meio da semana, quinta-feira, na casa do Senhor? Diga glória a Jesus por isso. Que essa mensagem borbulhe no seu coração, que Jesus apareça para você de forma tão real, que você veja Ele sexta, sábado, domingo, se você sinta Ele abrindo portas, abrindo caminhos, e você passando pelas portas que Jesus está abrindo para você. Nós vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do Senhor, e nós vamos para casa. Eu queria que você ofertasse com alegria no seu coração, ofertasse com amor no seu coração. Sabe, não é o valor que você vai ofertar, mas esse pouco, esse muito, esse basta, esse suficiente que você e eu vamos ofertar na mão de Jesus, vai se tornar coisas extraordinárias. É o que nós precisamos. Senhor, toma as nossas ofertas. Senhor, de um coração agradecido pelo privilégio de poder receber a sua palavra, por ter esse lugar, Senhor, chamar de casa, chamar de igreja, chamar de família. Obrigado porque as portas dessa casa, Senhor, estão abertas. Obrigado porque o Senhor tem dado graça, força, recursos para manter a sua casa. Obrigado, Jesus, pelas provisões. Obrigado porque daqui o Senhor tem feito que muitas outras pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra em tantos lugares, em tantas nações. Obrigado, Senhor, porque é do coração generoso dessa casa que muitas portas já se abriram ao redor do mundo. Obrigado pelos milagres constantes que o Senhor está fazendo. Nós te bendizemos, Senhor, e nós ofertamos, nós celebramos, nós ofertamos com amor, com gratidão no nosso coração e com fidelidade. E nós dizimamos porque somos fiéis ao Senhor. Nós ofertamos porque somos gratos. Em nome de Jesus. E os que amam a Jesus dizem amém. Pode se assentar. Pegue o seu envelope. Os queridos irmãos que já estão com as máquinas, luz na nave também, pode trazer o envelope. Glória a Deus. Já está aqui? Ah, muito bem. Nós vamos orar. Nós vamos ofertar perdão. Você pode fazer isso de diversas formas. Você que está online, você pode, aí no rodapé do seu vídeo está aparecendo as formas que você pode ofertar. Deixa eu dizer para você, amanhã eu estou indo para a Irlanda. Vamos inaugurar Catedral Irlanda. Você podia dar um grito de júbilo aí mais forte? Amanhã tem reunião com obreiros lá na Irlanda. Sábado vamos inaugurar oficialmente, estamos abrindo as portas, Catedral Galway, Catedral Irlanda, e vai ser uma grande bênção. Obrigado pela sua contribuição, obrigado pela sua, Galway especificamente, Galway. Obrigado pela sua generosidade, obrigado pelo seu amor, obrigado por você estar nos ajudando a alcançar e avançar, abrindo outras frentes, plantando igrejas, criando condições para plantar novas igrejas. Obrigado por você fazer a sua oferta, o seu dízimo faz a gente chegar mais longe. Obrigado pela sua fidelidade, obrigado pelo seu coração. Vamos ofertar. Quando você estiver pronto, se você fizer através do QR Code, através do aplicativo,
mesmo você fazendo pelo aplicativo, preencha seu envelope, traga aqui à frente. Esse ato de vir ao altar, isso é poderoso. O altar nunca tira, o altar sempre devolve. Quando você estiver pronto, faça isso. E nós vamos juntos ofertar em nome de Jesus. A igreja está linda. Quantas pessoas que estão, os nossos oficiais que estão com as máquinas. Se você precisa de máquina, só levantar a mão. Vários irmãos com as mãos levantadas. Por favor, os nossos irmãos que estão com as máquinas. Olha, aqui, vários irmãos. Onde estão os oficiais com as máquinas? Tem máquina aqui parada com irmãos. Isso, lá atrás, que está precisando. Isso, tem mais alguma máquina parada? Aqui, o irmãozinho com a mão levantada lá. Por favor, querido. Tem mais alguém que precisa de uma máquina para ofertar? Aqui, rapidamente. Muito obrigado pela cooperação dos irmãos, os que estão nos ajudando com as máquinas. Quando você estiver pronto, depois que você ofertar, venha calmamente aqui ao altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É com você, meu filho. Vai aí.